com Adilson Trindade. A semana começa aí com o governador eleito Eduardo Riedel, do PSDB, sendo submetido a uma cirurgia no joelho. Enquanto isso, a equipe de transição segue discutindo o orçamento para o primeiro ano do futuro governador. E, por outro lado, em Campo Grande, a prefeita Adriane Lopes, do Patriotas, continua demitindo grande parte da equipe do ex-prefeito Marquinhos Trade, do PSD. Esses são os destaques de hoje da coluna do Adilson Trindade, da coluna Política em Destaque. Bom dia, Adilson. Bom dia, Lígia. E aí, governador, ele adiou bastante essa cirurgia por causa da campanha, né? Adiou. Ele começou a ter o problema dele, acho que foi na pré-campanha ainda, né? Na pré-campanha. E ele estava sofrendo muitas dores no joelho, ele estava... Então ele pegou hoje, né? Ele vai ser submetido, né? Essa cirurgia, porque o joelho dele estava inchado, ele estava sentindo muitas dores, que estava incomodando ele. E é o ligamento cruzado anterior. O que é ligamento cruzado anterior, sabe? Nem eu não consigo explicar direito isso aí. Se você conseguir me ajudar... Mas mexe aí, o joelho a gente sabe que é a parte de sustentação do peso do corpo, mexe aí com a rotação do joelho. Né? Ele impede, né, que a tíbia se desloque para a frente do fêmur, né? Além de conferir a estabilidade rotacional ao joelho. Então, dificuldade para caminhar mesmo e dor, né? E ontem à noite, conversando com ele explicou que depois de passar pela cirurgia, ficará uma semana se recuperando em casa e depois passará a usar muleta por 3 semanas. 3 semanas, né? Ele até disse assim, muita fisioterapia por 4 meses. Daí pronto para a vida esportiva, ele falou, né? Mas na quarta, já estou trabalhando em casa. Então, na quarta-feira, agora, ele já vai estar trabalhando em casa. Ele só vai poder andar de muleta depois, né? Depois de uma semana de recuperação. E daí ele começam os trabalhos de fisioterapia, né? 4 meses. Se ele vai tomar posse, já ainda sendo submetido à fisioterapia. Então, e na posse a gente sabe lá na Assembleia Legislativa que tem que percorrer todo aquele caminho lá na entrada da Assembleia, passar em revista as tropas. É uma cerimônia que exige também que ele esteja bem para caminhar ali naquele trecho. Né? E a posse é na Assembleia, porque tem que prestar juramento, que a Assembleia que dá posse, é o Poder Legislativo. Esse será a velha Assembleia, tá? Não será a nova Assembleia ainda, né? Que vai dar posse para ele, vai ter que passar realmente a tropa em revista, aquelas coisas todas. E depois ele deve ir imagino que deve ser no Biopark, né, que ele vai já dar posse aos secretários, né? Ali é a parte administrativa já. Aliás, a gente não tem ainda nada, né, sobre a nomeação aí, não nomeação porque não vai ser agora, mas a especulação sobre quem seriam aí os prováveis secretários do futuro governador. O que existe muito ainda, sabe, Lígia, é muita especulação, né? O certo, que até onde levantei, é que um dos homens fortes do governo do Reinaldo Zambuja, o Jaime Verruc, né, que é o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, não ficará no governo. Havia aquela expectativa... Isso é uma surpresa grande. Né? Eu falo de Verruc porque havia aquela grande expectativa dele compor a equipe de Riedel, né? Porque os dois são do agronegócio, os dois são vamos dizer, do mesmo time, né? Mas ele já sinalizou a sua equipe da secretaria, que são seus assessores, né, mais próximos, que estará fora do governo. Ele tem se queixado, viu, Lígia, que ainda nem sequer tinha sido procurado por Riedel para tratar da sua participação no governo. E Verruc é um técnico muito ligado também à ex-ministra da Agricultura, ex-senadora eleita, Tereza Cristina. Mesmo assim, ele teve sua pré-candidatura a deputado federal barrada. E ele não engoliu isso até hoje. Ele está muito chateado com isso, porque ele achava que fecharam as portas para ele. Isso foi dentro do partido, num relacionamento com o atual governador, né? Agora, o Riedel ainda não começou mesmo esse trabalho de conversar com os prováveis futuros secretários de quem já está no governo. Né? Mas ele tem conversado. A prioridade dele foi mais para a transição. Mas ele tem conversado com vários secretários, porque ele tem a ligação com as pessoas, ele tem batido papo. Mas agora com a grande questão do Verruc, que ele nem sequer recebeu um telefonema. Entendeu?
Então ele deve sair, deixar o governo. Ele vai para São Paulo, vai ficar uns dias em São Paulo. Depois ele deve ir para Brasília, sabe? Ele tinha aquela expectativa até de não participar do governo do Rio se o Bolsonaro ganhasse a eleição. Porque a expectativa é que Tereza Cristina ia colocá-lo em algum chamá-lo para Brasília. Exatamente, né? para Brasília. Fica no ministério, um cargo, sabe, no Ministério da Agricultura. Onde a Tereza Cristina iria ter muita influência se o Bolsonaro fosse reeleito. Então já não guardava essa expectativa de ficar no governo Rio. Agora, ele só se de repente, uma hora para outra, o Eduardo Rio chamá-lo, né? Eu vou precisar de você, Verruc. Fica aqui comigo. Tá tudo muito indefinido ainda. Mas por enquanto ele tem se queixado, ele anda muito chateado. Isso eu ouvi de pessoas muito ligadas a ele. O Adilson, em relação a essa equipe de transição, já se tem aí um valor de investimentos para o próximo ano? Que dinheiro que o governador vai poder trabalhar aí já para dar início à prática dos projetos dele? Pois é, Lígia. A grande fonte de recursos do governo do estado para investimento é o Fundersul. Esse fundo foi criado no governo do Zeca do PT. Inclusive, eu lembro tão bem sobre o protesto dos produtores rurais. Porque eles que recolhem o dinheiro para esse fundo quando transportam os produtos do agronegócio, né? E atinge até os combustíveis também. Sem o Fundersul, o governo não teria dinheiro para investimento em obras, porque toda a arrecadação do CMS e repasses federais são praticamente comprometidas, né, com outras obrigações do Estado. Para 2023, viu, Lígia, a estimativa do Fundersul é receber quase 1 bilhão e 200 milhões de reais. Porque outros estados, por exemplo, não têm um Fundersul. Aqui é uma coisa específica de Mato Grosso do Sul, sabe? Que tem isso aí. E os projetos do governador eleito são grandes para o interior do estado em relação a obras com estradas, com pontes. Isso, né? O dinheiro vem do Fundersul. Por que o Reinaldo Zambuja fala assim, tem obras em todos os municípios? É por causa do Fundersul, né? Fundersul que banca isso. Além de ter 1 bilhão e 200 milhões, viu, Lígia, ele ainda tem uma sobra de 140 milhões deste ano do Fundersul, entendeu? E o Rio espera atingir mais de 1 bilhão e 300 para investimento, porque o Reinaldo Zambuja, só do Fundersul, deixará em caixa ainda 140 milhões de reais. E é bom ressaltar, viu, Lígia, que esse dinheiro do Fundersul não pode ser desviado para outra finalidade. Como exemplo, assim, como pagamento de folha salarial, gasto com educação, saúde e outras despesas, né? Sim, é previsto em lei, né? Ele previsto em lei. Uma destinação é uma lei específica. estadual sobre isso aí. O dinheiro do Fundersul é para investimento, principalmente em obras de infraestrutura, como você falou, manutenção de estrada, construção de pontes, né? Inclusive a pavimentação, entendeu? Asfáltica. E o Fundersul ainda ajuda a aliviar as finanças dos municípios para investir em obras de infraestrutura. A previsão, né, da equipe de transição, inclusive, é de que quase 350 milhões serão destinados para dividir entre os 79 municípios no ano que vem. E ainda tem a sobra deste ano, né? Sim, que será a sobra desse ano é de 140 milhões de reais do Fundersul. Isso aqui estamos falando só do Fundersul, tá? Não estamos falando de outros repasses constitucionais que vêm lá do Fundo de Desenvolvimento Estadual, que vem lá da União, né? Embora esse dinheiro que vem da União, desse fundo, ele é destinado mais para abatimento da nossa dívida, entendeu? O Estado deve para a União e é abatido. Mas, de toda forma, o futuro governador está começando aí uma transição muito tranquila nos dois sentidos, né? Tranquila. Tanto para montar a sua equipe, quanto para ter dinheiro em caixa aí para começar a colocar em prática os projetos. Até porque, viu, Lígia, ele participou do governo, né? Ele foi um dos responsáveis pela reestruturação da máquina administrativa no governo do Zambuja. Mas agora se pergunta, mas ele vai manter essa mesma estrutura? Acredito que não. Ele já falou que vai mudar algumas coisas. Vai mudar. A equipe de transições, inclusive, está discutindo isso até para elaboração de projeto de lei para ser encaminhado à Assembleia Legislativa para discutir sobre fusão de cargos, secretaria, sabe? E criação de nova secretaria. Ou seja, a equipe de transição vai preparar tudo isso para agora, em dezembro, mandar um pacote, vamos dizer assim. Quem vai mandar? Esse é o governador Reinaldo Zambuja. Sim. Vai mandar para a Assembleia Legislativa, pedido do Rio, vai mandar para a Assembleia... Antes do dia 20 ainda, né? Para ser antes votado. do recesso. E se não for antes do dia 20, vai ter que convocar a Assembleia em uma sessão extraordinária. Lembrando aí que os nossos parlamentares estaduais, eles não recebem nada por sessão extraordinária já há alguns anos, né? Eles
são convocados e vão trabalhar sem receber a mais por isso. Mas eu acredito que acho que tem os dia 20 manda, viu? Sim, o atual Porque tá tudo presidente da tranquilo, como você Assembleia falou, falou isso, né? Ele que já tá tudo anunciou tranquilo. isso naquele dia da visita do Riedel lá à Assembleia, né? Agora, eu anunciei aí no início, nos destaques dos seus assuntos, a questão da Prefeitura de Campo Grande, né? Continua a demissão de servidores ligados ao ex-prefeito Marquinhos Trade, do PSD, né? Continua afastando, sim, viu? Quase todas as pessoas ligadas ao Marquinhos Trade. Entendeu? A prefeita está montando uma equipe da sua confiança. Quem estava nos cargos estratégicos são da confiança de Marquinhos, era da confiança de Marquinhos, né? Então, Claro, senão ela não tem governabilidade, não tem. né? Mas as mudanças estão refletindo isso lá na Câmara, viu, Lígia? Os vereadores ligados a Marquinhos Trade, por exemplo, se queixam que o PSD, né, que é o partido do ex-prefeito, está perdendo a maioria dos cargos. E a prefeita Adriane Lopes não busca o diálogo com os vereadores para discutir a composição, mesmo reconhecendo, sabe, que é da competência da prefeita colocar quem quiser nos cargos. Mas eles querem ter uma boquinha também lá, entendeu? E o PSD está perdendo a maioria dos cargos. E a prefeita não está ouvindo ninguém. Mas isso já era esperado, porque ela precisa assumir de uma forma em que ela se cerque de pessoas que vão tocar agora o projeto dela, né? Mas, ela tem 2 anos exatamente, ainda pela só frente. Que os vereadores tinham pessoas lá dentro, né? E os vereadores Essa chiadeira era esperada, né? É esperada, e ela não está ouvindo ninguém. E os vereadores esperavam que ela, inclusive, chamasse, olha, pessoal, mesmo que colocasse alguém que é dela, só comunicar os vereadores que é o apoio de vocês. Eu vou colocar fulano, ciclano em cada cargo. Mas eu tenho uma suspeita, a gente não fez esse levantamento, não sei se você já fez, mas ela não tem nomeado na mesma proporção em que está demitindo, né? Que está exonerando as pessoas, né? Sim. Porque havia muita gente, estava inchada a máquina, né? Continua, né? Continua. A ideia... O que nós estamos falando aqui são de cargo de primeiro e segundo escalão. Isso. Agora, os escalões inferiores... é o segundo momento, né? Mas agora as pessoas, por exemplo, assim, que estavam lá no cabide de emprego, vamos dizer assim, essas pessoas podem ter certeza que serão demitidas, essas pessoas serão demitidas, sabe? Que a ideia dela é fazer um limpo realmente, enxugar a máquina, que a folha salarial é muito elevada. Já começou, né? Na verdade, isso já começou de uma forma ainda nos escalões mais inferiores aí, né? Nos servidores, começou de uma forma um pouco menos impactante, talvez. A Proinc, né? Proinc. Tinha muita gente ali, fazer um limpo ali na Proinc, sabe? Até porque ela precisava fazer alguma coisa, porque tem até propósito de CPI na Câmara Municipal, que era muito fechado, né? Uma caixa preta, o Proinc, era uma caixa preta. Mais de 3 mil pessoas, salvo engano meu. Isso foi uma denúncia, né? Abriu-se até uma CPI. E os em vereadores relação não tinham esse acesso, inclusive, a essas informações. Exatamente. Infelizmente temos isso, né? Infelizmente. Bom, Adilson, é isso. Muito obrigada pela sua participação aqui nesse início de semana. Obrigado a você. Bom uma dia, boa segunda-feira. Para todos nós, né? E para os nossos ouvintes. Nós vamos agora a mais um intervalo e daqui a pouco voltamos com informações sobre o Campeonato Estadual de Robótica. Você vai saber quem é que venceu esse campeonato aí do SESI. Até já!